Então eu quero que você verdadeiramente, como eu sempre digo, zere o som do mundo agora, deixa lá fora e preste atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Porque tem uma palavra que está ardendo no meu coração desde ontem, quando a gente escutou ontem pela manhã. E eu finalizei ela há pouco tempo atrás, com poucos minutos. E ela falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração também. E o tema da mensagem é Hineni, quando o Espírito tira o véu, a visão nasce e a direção muda. Amém? Antes de eu ir para o texto, essa palavra Hineni, após tudo que eu estudei e eu li, eu identifico ela como uma das palavras mais perigosas e transformadoras da Bíblia. Ela é uma palavra hebraica que significa eis-me aqui. A gente fala muito eis-me aqui, envia-me. Só que estudando a origem da palavra no original, a gente entende o que o eis-me aqui quer dizer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre o verdadeiro eis-me aqui. O eis-me aqui, Hineni, não é apenas uma palavra, é uma postura, é um posicionamento. Hineni não é simplesmente, eu estou aqui da boca para fora. Abraão disse, Moisés disse, Isaías disse, Hineni. Então toda vez que um homem diz Hineni, ou uma mulher, o céu responde, então eu vou te mostrar a visão. Eu entendi que quando você diz Hineni, quando você se posiciona no Hineni, quando você verdadeiramente vai, Deus fala, agora eu te dou a visão. Mas tem gente que quer ver a visão antes de se posicionar. Tem gente que só dá o passo se o mar abrir. Só que o texto diz, Hineni, eis-me aqui, então marchem. E o texto diz que quando eles põem o pé, o mar abre. Não diz que o mar abre para eles pôr o pé. Então se você for no profundo dessa palavra, ela é extremamente confrontadora. Então a gente vai entrar em alguns assuntos que confundem, que pessoas que até têm vocação, mas não têm visão. E não tem visão porque nunca falou Hineni, nunca disse de todo o coração. Porque a vocação, ela até vai te dar um emprego, só que a visão vai te dar um propósito. Então entenda o que Deus quer falar. Vocação até te coloca num lugar, só que visão te coloca no seu destino. Hineni. Eu vou falar muitas vezes essa palavra não pode sair mais do seu coração. Hineni, Hineni. Então entenda, o chamado começa quando a boca fala Hineni e o coração abre espaço para o Espírito Santo. Então Hineni não é uma resposta, é um ato de rendição. É um ato que você diz, ok, Senhor. É uma chave espiritual. Eu lendo o texto hoje, mais uma vez, e é muito claro, é como se um portal se abrisse quando você fala Hineni. Hineni. E o Hineni não é só, tá bom, pastor, eu vou fazer. Eu vou fazer, pastor. Deixa Deus mostrar só antes, espera aí. Não, Hineni é Hineni. Hineni é mais do que uma palavra, não esqueçam disso. Hineni. Hineni é o primeiro passo para você ter acesso à visão. Abraão, sai da tua parentela, que aí eu te darei. Ele fala Hineni. Só que ele não só fala, ele começa a ir sem saber para onde, sem saber como, sem saber nada, apenas ouvindo e falando Hineni. Então quando Abraão diz Hineni, Deus abriu um futuro, mostrou aonde ele ia. Quando Moisés disse Hineni, Deus abriu um povo. Quando Isaías disse Hineni, Deus abriu um propósito. Então entenda, Hineni, quando eu li a primeira vez, eu imaginei uma coisa, mas Hineni não é dizer apenas estou presente, estou disponível. Não é só sobre isso. Hineni é dizer, eu não corro mais, eu não fujo mais, eu não discuto mais, eu não controlo mais, eis-me aqui, Hineni. É você se movimentar. E eu quero perguntar para você, será que hoje, durante esse culto, o Senhor
Vá encontrar alguém aqui que tem coragem de dizer Hinene. Ô casal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hinene. Ela está com quanto tempo? Meu Deus, é tipo o Pietro. Com 1 mês e pouco estava na igreja. Sejam bem-vindos, viu? Bom ver vocês. Então, Hinene. Porque assim, deixa eu dizer uma verdade. Que talvez pode até te confrontar. Só que Deus não revela a visão a quem está tentando manter o controle. Ele revela a visão a quem se rende, quem não só fala. Hinene não é apenas uma palavra. Hinene tem que ser uma ação, tem que ser um posicionamento. Então, hoje, Deus falou muito forte ao meu coração, que não era apenas mais um culto para espectadores, ou é um culto de entrega. É para quem quer voltar a ver, ou quem verdadeiramente quer ter a visão. É um culto que é um culto para quem está cansado de dirigir a sua própria vida sem destino, sem enxergar. É um culto para quem verdadeiramente quer ter a visão e alcançar o seu propósito. Então a gente vai para o texto agora. Agora eu começo a pregar. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A expressão rosto descoberto que a gente leu, no original significa sem véu, sem barreiras, sem impedimento. Então o Espírito Santo não só abre porta, ele tira o véu. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, querido. Você está pedindo porta aberta, mas tu não está enxergando. Você não está enxergando porque às vezes você até busca o Espírito Santo, só que ele sempre é um caroneiro da sua vida, ele nunca assumiu o controle de verdade. Então o que Deus está dizendo, a porta é a parte fácil, só que você precisa começar a ver. E aí o texto nos ensina, sem véu, sem barreira, sem impedimentos. Ele remove aquilo que impede você de ver o que Deus quer te mostrar. Só que Hinene não é só uma palavra. Então entenda, sem o Espírito você tem uma vocação, mas você não tem a visão. Com o Espírito, você não só vê, mas é transformado pelo que você vê. E é aí que está. Tem muitas pessoas que esperam ver, esperam mudar, esperam estar pronto, esperam as coisas dar certo, para daí fazer. Acabamos de ler. Hinene, com o Espírito Santo, você não só vê, mas aquilo que você está vendo vai te transformar. Quando o Espírito Santo está no controle, se você estudar, ele deixa claro que o véu cai, ele tira. E quando o véu cai, é quando você vê a visão nasce, a visão cresce. E quando a visão nasce, você não volta a ser mais o mesmo, você é transformado. Etapa por etapa, degrau por degrau, glória por glória. É fácil? Não é sobre isso. É sobre Hinene. Então entenda, visão é encontro. Se a gente lê em Moisés, Êxodo 3, Moisés não encontrou um método para liberar Israel. Ele encontrou o Deus da sarça. Todos conhecem esse texto. A visão não nasceu de uma técnica, nasceu de uma experiência. Deus dá visão a quem diz
Hinene. Ele não estava treinado, ele não estava pronto. Visão não se aprende, visão se recebe no lugar onde Deus queima. E é onde a gente desce na nossa humildade. Como a gente fala, tira as sandálias. É quando a gente tira as sandálias. O Espírito Santo está cansado de andar de carona na nossa vida. Ele quer a direção. Como assim, pastor? Porque assim, se eu pegar aqui a grande parte da igreja, ela ora: Espírito Santo, vai comigo, me acompanha, me guarda, me livra, me leva em segurança, me traz em segurança. Eu oro assim. A gente sempre chama o Espírito Santo, mas o problema é que a gente chama: vai comigo, me acompanha, me protege. Então, me acompanha é um acompanhante, me protege é um protetor. Mas e se eu der para ele a chave do carro e falar: me leva? Então entenda, ele não quer mais sentar no banco de passageiro, ele não quer mais ser copiloto, ele quer o volante, ele quer o banco do motorista da sua vida. E aí, que é o problema? Você chama o Espírito Santo para te acompanhar, mas ele não quer só te acompanhar, ele quer te conduzir. Ele quer estar à frente. Você quer ele na viagem, só que ele quer ser o caminho. Você quer ele no banco do lado, e ele quer assumir o banco do motorista. Hinene. E quando ele assume a direção, ele tira as vendas dos olhos, como a gente leu, porque só ele, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de tirar as vendas dos nossos olhos. Então entenda. E eu fui pensando, e Deus me trouxe muitas coisas, e conversando ontem com eles, há muitos líderes servindo machucados, porque perderam a visão. Há casamentos respirando por aparelhos, porque perderam a visão. Há pais e mães no cansaço, porque perderam a visão. Há cristãos irritados, críticos, duros, não porque são maus, mas porque estão cegos, estão com a venda nos olhos. E Deus foi me falando sobre isso. E sabe o que Deus falou para mim, que daí me pegou? Ele disse: Tiago, cegueira espiritual não se resolve com disciplina. Se resolve com o Espírito Santo. Porque a gente sempre acha que corrigir, disciplinar é o que vai resolver. Então, Hinene é o que você diz antes de saber o que Deus vai te pedir. Quem tem coragem de dizer Hinene? Pastor, mas o mas é a coisa linda, né? Mas como vai ser? Mas e se não tiver? Mas e se nada der certo? Hinene é quando você entrega o sim, sem nem mesmo ainda saber qual é o pedido. Hinene. É por isso que Hinene abre visão, porque Deus só mostra o próximo passo para quem confia nele o suficiente para dar o primeiro. Só que a gente é tão bom em falar, a gente é tão bom em orar, é tão bom em convidar o Espírito Santo: me leva, me traz, vai comigo, me protege. Só que quando ele fala: encosta no acostamento e deixa eu assumir. Mas nós vamos para onde? Só senta aí, irmão, e vai. A pergunta é hoje: quem de verdade está disposto a dizer Hinene? Hinene. Hinene é a chave que abre a tua visão de forma que você não tem ideia. O que Deus está nos dizendo: antes de eu te mostrar a visão, me mostra o teu coração. Hinene. E é muito engraçado porque eu atendo muitas pessoas e a gente conversa com muitas pessoas. E aí a gente vê pessoas que dizem: não, eu me posicionei, eu recebi. E aí?
Não, estou esperando. Está esperando o quê, irmão? Não, estou esperando o mar abrir, né? Deus falou para marchar, mas como é que eu vou entrar no mar? Não sei nem nadar, pastor. Então tem muita gente que recebe a palavra e aceita. Só que a palavra está dizendo assim para você: ei, caminha, marche, faça, que aí eu te darei a visão. Hinene. Então entenda, quantas decisões nós tomamos diariamente sem consultar o Espírito Santo? Vamos ser sinceros. Às vezes são decisões pequenas. Às vezes são coisas... Ah, pastor, isso aí eu não vou incomodar os céus com isso. Eu imagino Deus sentado, comendo pipoca, os anjos dizendo: santo, 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 se sentindo incomodado de você reconhecer que a sua vida está nas mãos dele. A gente inventa desculpa: ai, pastor, às vezes é uma bomba história, a gente fala: pô, por que você não procurou a gente para conversar? Ai, eu não quis incomodar. Não, querido, não é que você não quis incomodar, é que você quis fazer do seu jeito. E é isso que o Espírito Santo está falando para nós hoje. Para de inventar desculpa. Deixa eu assumir o controle. Você está esperando o quê? Então entenda, quantas rotas nós escolhemos, e aí depois: pastor, ora para me abençoar. Ora para abençoar o que, irmão? Não, é que eu tomei essa decisão, é porque eu mudei de trabalho, porque eu pedi a conta, porque... ora para Deus me abençoar. Eu falo: claro que eu vou orar, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Antes de tu tomar essa decisão, tu pediu para Deus? Tu falou com o Espírito Santo? Porque a gente é assim, a gente toma a decisão e aí quer colocar a responsabilidade no Espírito Santo para que ele abençoe. Ai. Por que a gente não busca ele antes? Por que em vez dele estar no banco de carona, por que ele não assume o controle? Não funciona assim. O Espírito Santo só vai guiar quem entrega o volante, quem entrega o controle de verdade. Não pode ser de qualquer jeito. E aí, estudando as palavras, e ontem também o nosso amigo Milton falou muito, e isso eu já tenho até uma mensagem, já preguei sobre isso, sobre kavod. Kavod é uma palavra hebraica, que é uma palavra, o peso que marca para sempre. Então kavod significa o peso da glória, o que deixa marca, mas também significa marca e impressão. Então é quando a glória de Deus vem sobre você e deixa uma marca. Quando a glória desce, ela marca. Quando a glória toca, ela imprime. Quando a glória vem, ela altera. Então kavod. Então entenda, o método te ensina, o kavod de Deus te transforma. Então, visão não nasce do que você aprende, visão nasce da marca da presença do Espírito Santo, quando o peso dele vem sobre você, quando você é marcado por ele, é quando você tem visão. Eu escuto muitas pessoas dizendo: ai, pastor, eu não estou pronto para isso ainda. Ai, pastor, não sei se isso é meu chamado, eu ainda tenho que me preparar mais, pastor. Ai, meu Deus do céu, foi isso que nós escutamos na mesa ontem. Não é sobre o quanto você está preparado, querido. Não é sobre o quanto você acha que você tem que ainda fazer, estudar, deixar de... Não. É sobre a marca, é sobre a visão, é sobre o propósito, é sobre o seu chamado. Se Deus te chamou, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então entenda, hoje, eu falo muito aqui, infelizmente hoje não precisa mais de Deus para abrir igreja. As pessoas abrem igreja sem Deus. Então você compra um som, tem alguém que toca, alguém que prega, tem luz, tem ar-condicionado, tem câmera, abriu uma igreja. É o que eu digo aqui: igreja não se abre, igreja nasce. Então a igreja brasileira, eu estava lendo alguns dados, ela é uma das igrejas do mundo que mais aprendeu métodos. Só que também é uma das igrejas que mais perdeu a presença. Hoje é muito baseado em treinamento, em metodologias, em técnicas, e nós estamos esquecendo da presença, da experiência marcadora kavod.
Hoje você entra em ambientes maravilhosos, em lugares legais. Só que é apenas um lugar legal, com alguém que fala bem, com alguém que tem um bom treinamento, alguém que tem uma boa técnica, alguém que se preparou, que estudou. Só que, Kavod, cadê o peso da presença? Como que você vai sair daquele lugar? Então entenda, se você está esperando algo para cumprir que Deus te chamou, porque você acha que você não está pronto, você está dizendo para Deus, você errou. Entenda que você até pode acessar pessoas com técnicas, mas você não vai mudar o coração dela com técnica. Então entenda, quem muda é o Espírito Santo. Você muda pessoas quando a glória te marca, e você, através da sua marca, marca pessoas. É o que nós falamos aqui, pessoas curadas curam. Só que pessoas que não estão curadas sempre vão achar que não estão prontas. Sempre vão achar que ainda não é tempo. Sempre vão achar, falta alguma coisa ainda, sabe, pastor? Pessoas curadas curam pessoas. Uma mãe marcada por Deus cria filhos transformados. Um líder marcado por Deus lidera com autoridade. Um jovem marcado por Deus não é movido por pressão. Um pastor, essa eu escrevi há pouco, um pastor marcado por Deus não prega ideias, prega a marca. Kavod. Às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, muito. Eu, de verdade, me considero isso aqui teologicamente, perto de muitas pessoas que são muito, muito conhecedoras. Só que cada vez mais, e essa viagem mostrou muito para nós, que não é sobre o quanto eu conheço de Bíblia, não é sobre o quanto eu tenho experiência, não, é sobre o chamado, Kavod, é sobre a marca que Deus fez na minha vida, é sobre o que Deus fez na minha vida, é sobre quem eu era, quem eu sou, mas mais do que isso, é quem eu quero ser em Deus. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou cheio de problema, eu tenho muita coisa para melhorar. Já melhorei, irmão, quem me conhece sabe, mas melhorei muito. Só que falta muito. Também na avacalha, pastora. Pedro e Ali, fiquem quietos também. Pedro e Ali, 35 anos comigo. Meu Deus, se eles falassem, eles vão embora, todo mundo. Mas eu tenho muito, só que eu já carrego uma marca. E é essa marca que eu quero usar para transformar cada um que entrar nesse lugar. Cada um que Deus mandar para esse lugar. Eu não estou preocupado se julgam, se não julgam. Ei, irmãos, é o que eu digo, quando a gente sobe aqui, a gente não vira super-homens não. A gente é feito de carne, se cortar, sangra. Só que eu nunca vou esquecer da marca. Eu nunca vou deixar de usar aquilo que Deus fez na minha vida para transformar vidas. Por mais que muitas vezes eu tenha a opção de escolher. Só que daí eu lembro que eu disse, Rinene, não dá mais. Eu não tenho mais opção. Então entenda, a visão nasce quando o véu cai. A gente leu, 2 Coríntios 3 diz que o Espírito remove o véu. O que significa, pastor, remover o véu? Clareza, consciência espiritual, discernimento, propósito, direção. Então entenda, a visão não acontece quando você abre os olhos. Acontece quando o Espírito Santo tira o véu. Porque você pode estar de olho aberto, só que você não está enxergando. Só que o que o Espírito Santo está dizendo hoje para você, eu vim aqui nessa noite para tirar o véu, para que você enxergue, para que você veja talvez coisas que os seus olhos estão limitando de você enxergar. Porque eu sempre digo isso, e até ontem o nosso amigo falou, o que mais impede da gente enxergar é a nossa própria vista. O que mais impede é a própria vista. Então, entenda, não é porque você serve que você está enxergando, não é porque você está cantando maravilhosamente aqui que você está enxergando. Então, tem gente que está cantando e não entende. E não é que não entende de música, mas não está nem sabendo o que está fazendo. Por isso que a gente escuta muitos pregadores maravilhosos de púlpito, só que não vivem lá fora.
Porque, Rinene, a pastora Nara ontem falou uma coisa, muitas pessoas querem o benefício do evangelho, né, pastora? Mas não querem abrir mão de nada. Não querem viver renúncias. Eu quero benefício sem renúncia. E não existe benefício sem renúncia. Visão não é agenda, não é reunião, não é planilha, não é rotina. Visão é o que o Espírito Santo te mostra quando você se rende. Rinene. Às vezes você, nossa, eu li um negócio e abriu minha mente. Você pode ter tido uma ideia, mas você não teve visão. Visão quem vai te dar é o Espírito Santo de Deus. Visão é aquilo que você vai olhar uma coisa que você já olhou muitas vezes, só que você vai enxergar de outra completamente diferente. Isso acontece muito comigo com textos bíblicos. Eu já li. E em certa hora, ele se abre de uma forma completamente diferente. Então que você viva verdadeiramente o Rinene. Que você hoje dê espaço para que o Espírito Santo possa assumir o controle da sua vida. Que o Espírito Santo está pedindo hoje: me dê o volante, deixa eu assumir a rota. Eu sei aonde estão as curvas, os buracos, os perigos, mas eu sou o único que sei o destino. Talvez você conhece tanto a história que você nem usa mais o Waze e nem GPS. Pastora, quê? Estou acostumado. Joinville? Que é meu beco. Não preciso, já sei o caminho. Só que às vezes você está indo por um caminho que sempre tem buracos, desvios, barreiras. E talvez hoje é a noite de recalcular a rota. Quantas vezes eu estou vindo da escola, estou vindo de alguma coisa com os meninos, eu boto no Waze para qualquer, daí o Waze fala assim, recalculando a rota. Eu olho pro Waze, para Waze, eu passo aqui todo dia, e continuo na minha rota. Quando chega lá na frente está tudo parado. Será que você não... Porque lá no Waze dá para você colocar, né? Só alerta, sem som ou som. Será que o teu não está sem som? Será que Deus está dizendo para você, ei, recalcular a rota? Só que você tem tanta certeza no que você está fazendo que você, não, mas aqui eu conheço, aqui eu sei como é que é. Eu vou por aqui. Só que aonde você está chegando? Hoje o que o Espírito Santo está dizendo para você é Rinene. Sabe por que você está cansado? Hoje nós saímos 2 horas da manhã do hotel lá em Penedo e andamos 3 horas de carro até Guarulhos. Eu cheguei cansado. Sabe por quê? Porque eu dirigi sozinho. Talvez você está cansado, pensando em desistir. Você já está olhando a estrada meio... Quantas vezes eu falei, vou parar de tomar um café? Porque você está cansado. E você está cansado porque você está fazendo as coisas sozinhos. Talvez você está frustrado, machucado, porque você insiste em continuar caminhando com a venda nos olhos. Você continua a caminhar sem ver, sem que o Espírito Santo tire a venda. Você está perdido porque talvez você está seguindo vocações, porque você está seguindo treinamentos, preparação, mas não está seguindo a visão. O que Deus está nos chamando hoje é para que verdadeiramente a gente permita que Ele tire a venda dos nossos olhos. Rinene, que a gente decida, que a gente dê o passo. Não é sobre entender, não é sobre não ter medo, não é sobre não. Rinene, eis-me aqui. Então entenda, hoje os céus estão dizendo, se você disser Rinene, eu te mostro. Só que Rinene não é só uma palavra. Rinene é um posicionamento, é uma decisão.
Então que nós tenhamos coragem hoje de dizer Hinene. E Deus colocou 3 coisas no meu coração, que eu escrevi. 3 chamados. Primeiro, para quem está cego por dentro. Hoje o Espírito Santo me disse, para quem está cego por dentro, o Espírito vai tirar o véu. O que você não entendia, a partir de hoje você vai enxergar. Para quem dirige a própria vida, eu quero declarar aqui hoje, você vai entregar o volante, entregar o controle, entregar o caminho e Hinene, confiar no Senhor. E o terceiro, para quem vive por vocação, mas não por visão. Hoje, Deus vai te reposicionar. Hoje Ele vai te realinhar. Na verdade, hoje, Ele vai te reencontrar. Hoje, o Espírito Santo, verdadeiramente, vai direcionar você para um novo tempo e uma nova estação. Oh, Espírito Santo. A banda pode subir e fazer um negócio diferente hoje, por favor, pode subir. Feche seus olhos por um minuto. Hinene. Eu escuto de uma forma audível os céus falando Hinene, 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 Hinene. Deixa eu marcar com o meu cavote, meu cavote. Espírito Santo de Deus, como é palpável a tua presença, Senhor. Hinene, Hinene, Hinene. Com os olhos fechados, eu quero que você imagine uma forma de imaginação mesmo. Imagine Jesus entrando no carro da sua vida. E aí Ele abre a porta, você está sentado no banco do motorista. E aí Ele pega e estende a mão para você e fala: ei, posso dirigir? Posso dirigir? Posso te levar para o destino? Ou continuarei sendo apenas um mero acompanhante de viagem? E quando você escutar Jesus agora falando, posso dirigir? Você vai responder Hinene. E quando você fala Hinene, fique vendo. Olhe com os olhos da fé, com os olhos proféticos. Ele pega o volante, Ele arranca o véu dos seus olhos, Ele te mostra a visão, Ele derrama cavote sobre você, o peso da glória que vai te marcar para sempre a partir de hoje. Hinene, Hinene. Quando o Hinene encontra o Espírito Santo, nasce a visão. Quando a visão encontra a cavode, nasce o propósito. E quando o propósito encontra você, é aí que o destino começa, querido. É aí que você vai viver. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, tira o véu essa noite, Senhor. Assume a direção da nossa vida, Espírito Santo. Oh, marca-nos com o teu cavode, de glória em glória. Transforma-nos na tua imagem, Senhor. Hoje dizemos: Hinene, eis-me aqui. Oh, fique de pé no seu lugar.